ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Ora então, sejam bem-vindos, cá estamos nós para mais uma conversa ao sábado de manhã, com reposição ao domingo, depois das 15, e sempre umas conversas informais. É como se fôssemos tomar café com os nossos convidados, para quem gosta de café, no meu caso não gosto, para quem bebe um copinho de água ou um chazinho, e temos assim uma conversa muito informal, que é o que vai acontecer exatamente hoje. O nosso convidado é o pastor Paulo Ferreira. Olá, bom dia. Olá, Paula, como está? Bem disposto? Muito bem, e antes de mais, obrigado pelo convite para estar convosco. É uma honra estar com vocês. São 20 anos, não é? E o nosso convite vem na sequência destes 20 anos, da comemoração destes 20 anos da ICIR, pastor. Eu vou tratá-lo por pastor ou por Paulo Ferreira? Como achar melhor. Então, até sinta-se à vontade. Quero, antes de continuar esta conversa, dizer que me lembro perfeitamente do pastor Paulo Ferreira entrar nos estúdios, que não eram estes ainda. Sim, no outro piso. No segundo andar, exatamente. Com uma pastinha. E era assim que acontecia todos os sábados à noite. É verdade. Não é? Mas isto já lá vão mais de 20 anos. Mais de 20, talvez mais 23, 22 anos. Exatamente, porque depois com a ICIR é que começámos um novo projeto. Sim, há 20 anos. Há 20 anos mesmo. Há 20 anos, exatamente, 20 anos. Qual é que é o dia do aniversário mesmo? É mesmo 14 de agosto. Este ano calha mesmo na data. Foi há 20 anos, não é só fazer contas, em relação ao ano, é 2002, e foi 20 anos que começámos um trabalho aqui na cidade com um grupinho pequeníssimo de pessoas que hoje temos um trabalho bastante desenvolvido, mas e é disso que vamos falar. Mas vamos falar do trabalho que tem desenvolvido realmente, mas vamos falar um bocadinho de como é que nasce este projeto, com um grupo reduzido, mas como é que nasce este projeto, de que vontade é que nasce este projeto? Muito bem, isto nasce sempre de dor. Estas comunidades cristãs muitas vezes são fruto de algum mal-entendido ou má interpretações que possam ter existido entre lideranças das comunidades, e foi o que aconteceu connosco. No entanto, recebemos a liberdade de começar o nosso trabalho há 20 anos, um trabalho que está ligado à Aliança Evangélica Nacional, onde também a comunidade que eu fazia parte também estava, e nós, demos assim início a um trabalho que começou na rua Barjona de Freitas, e durante 8 anos estivemos ali com uma comunidade. Foi um tempo muito bonito, o tempo dos começos, não é? É um tempo da paixão também. Agora é o tempo da consolidação, o tempo da maturidade, não é? Exatamente. Quem é que se juntou a vós e quem é que realmente começou este projeto? Foi o pastor Paulo Ferreira? Sim, foi a minha família, com os meus filhos, que já os tinha, e mais um grupinho pequeno de irmãos. Alguns deles estão ainda connosco, outros até já partiram para o Senhor, e nesse pequeno grupo, deu-se início a este trabalho. Nós, comunidades evangélicas, temos um procedimento bastante diferenciado da católica apostólica romana, da igreja, porque tem um papado. Nós não somos assim, somos igrejas muito independentes, mesmo igrejas com a mesma placa têm autonomias independentes, entendem que cada cidade pode ter a sua liderança, a sua visão, e nós, à semelhança disso, está a ICIR, é uma igreja completamente organizada, legalizada, nomeadamente o nosso espaço é um espaço legalizado pela Câmara para culto, para serviços e ainda para comércio, porque sempre se vende umas bíblias, uns livros, por isso que nós quisemos estar a 100% legalizados naquele espaço. E ao longo de 20 anos muitas coisas boas aconteceram, muitas coisas bem feitas se fizeram. Também algumas menos bem feitas. É verdade. Claro, então. Não podemos mentir. Não vale a pena. Somos humanos. Antes de falarmos do projeto da ICIR, qual é que é a grande diferença entre a Igreja Evangélica e a Igreja Católica? Essa pergunta é tantas vezes feita. Mas olha, que do outro lado... gostariam de ouvir. Mas eu vou-lhe dizer, sim, eu vou explicar porque é que lhe estou a colocar esta questão. Porque ainda há bem pouco tempo houve um senhor que me ligou e que me disse assim: "Oh, menina Paula, que é como eles me tratam." Certo, e tem razão. Oh, menina Paula, eu estive a ouvir aquele programa que vocês têm ao sábado
E eu gostei muito de os ouvir falar. E então, ele acha que é como a Igreja Católica. E então, pronto, que não sabe bem qual é a diferença, mas que... E eu achei imensa piada. Claro. E, portanto, se a pergunta é tantas vezes feita, é porque ela tem realmente um fundamento. Essa pergunta, ela tem um enorme grupo de pessoas que nos abordam com essa pergunta. Só que também essa pergunta não se consegue responder assim não, ou de uma forma muito simplória. Existem algumas diferenças. Nós temos em comum, se é que é bom falar, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, como livro de autoridade espiritual para nos guiar. A Igreja Católica tem isso, mas também tem a tradição. Para a Igreja Católica, a tradição, o passado, alguns fenómenos também contaram para se tornar autoridade espiritual. Nós não nos inspiramos na história. Inspiramos sempre na Bíblia, e tudo que a história for contra, se a história for contra a Bíblia, nós rejeitamos. Sabemos que Deus é um Deus de fenómenos, e Deus não atua da mesma maneira sempre. Tanto que não se vê duas orações iguais na Bíblia, não se vê dois milagres iguais da Bíblia. Então, para nós evangélicos, damos liberdade para que o Espírito Santo possa atuar, e com base no que a Bíblia diz, nós vemos se o fenómeno é bíblico ou é antibíblico. Agora, diferenças há muitas. Podemos falar, não batizamos crianças, é uma diferença. Nós consagramos, a palavra consagrar, dedicamos ao Senhor. Sabe que Jesus Cristo também foi consagrado, foi dedicado quando ele era um bebé. Nós não batizamos porque a Bíblia diz que o batismo é para adultos. O próprio Jesus foi batizado com 30 anos. Então, se queremos falar de diferença, essa é uma. Por exemplo, e biblicamente podíamos arranjar 4 ou 5 argumentos bíblicos para defender que estamos mais certos. Mas não quero entrar nessa guerra, porque eu não falo nem mal da comunidade católica, nem mal de outra comunidade qualquer. Acho que o nosso princípio é ensinar a verdade, e quem gosta da verdade adota-a para si, segue-a, e não a dizer mal, porque são nossos amigos, são nossos irmãos, são seres humanos como nós, têm uma visão diferente e devemos respeitar. É pena que nem todos pensem dessa forma, por isso que há tantas situações adversas. Mas, se pudéssemos falar de mais diferenças assim flagrantes, a oração pelos que partiram, pelos mortos. Nós não oramos, não rezamos, não usamos muito a palavra rezar, mas oramos, que vai no fundo, é o mesmo sentimento, é falar com Deus. Não oramos pelos mortos. Porquê? Porque a Bíblia diz que temos de ser fiéis até à morte para alcançar a vida eterna. Os mortos, eles escolheram em vida a sua escolha com Deus ou sem Deus. Acreditamos que muita gente na hora da morte entrega-se ao Senhor, mesmo sem nós sabermos. Até nós podemos pensar, se calhar foi para um lugar e foi para o outro. A Bíblia diz que há muitas surpresas. O meu Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ele não morreu para condenar as pessoas, ele morreu para salvá-las. E nós acreditamos muito que na hora da morte muitas pessoas, mesmo até ateus ou agnósticos, dizem: se tu existes, socorre-me. Eles não dizem verbalmente, mas eles sentem, eles pensam. E eu creio, tal como na cruz, com aquele homem que morreu, que era homicida, um homem indigno de viver, e perante o seu arrependimento e o reconhecimento de Jesus o salvou. É isso que nos ensina a Bíblia. Então eu acredito muito que muita gente, que a gente pensa que não vai para o céu, que não vai estar com Jesus eternamente, vão estar. Mas não oramos pelos mortos. O livro de Jó diz: os que desceram à sepultura não voltam mais, e a Bíblia diz para orarmos pelos vivos. Não encontramos nenhum princípio bíblico que nos ensine a orar pelos mortos, mas oramos pelos vivos, não é? E oramos pelos que ficam vivos, que sofrem, e esses sim devemos consolar. Mas há outras teologias, como as imagens de escultura. Nós não temos imagens de escultura, e as pessoas têm como uma lembrança, um sentimento de companhia. Nós não usamos isso. Mas falar sobre diferenças, mas por exemplo temos coisas muito iguais. A doutrina da Trindade, a Igreja Católica é como nós, acredita igual. Muita teologia da Bíblia que nós ensinamos é igual à Igreja Apostólica Romana. Mas
são tantas diferenças que nós gastaríamos a nossa horinha aqui a falar delas. Não pode ser, não pode ser. Mas há mais coisas que nos unem do que as que nos desunem. E também há uma aproximação muito bonita. Durante muitos anos nós éramos muito perseguidos. Hoje os padres já nos chamam os irmãos evangélicos. Já há um reconhecimento público e até da Irmandade Católica, em que nós também somos irmãos. E isso é bonito, porque embora as nossas divergências teológicas, elas não deviam ser divergências humanas, no sentido de guerra, ou de luta, ou de outros sentimentos que têm acontecido ao longo da história. Mas o Paulo Freire, como é que aparece em Orem? Porque o Paulo Freire não era de Orem. Não. Aparece aqui, como é que escolhe Orem para a sede da ICIR? É assim, falando das origens da minha vida, eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus, Igreja Cristã Assembleia de Deus, onde vim da escola dominical, fiz a minha formação teológica durante alguns anos, embora mais tarde também fiz uma formação, uma licenciatura na universidade, também um bocado ligada à religião, que é a ciência das religiões, na área da psicologia, da filosofia religiosa, das origens das religiões. É um curso muito interessante que eu fiz aos 40 anos, e nós, ao ter a paixão pela palavra de Deus e por ensinar e por viver, eu aos 30 anos comecei aqui em Orem a trabalhar no Evangelho tempo inteiro, largando a minha área profissional. Eu era um homem com negócios, com uma empresa, várias lojas em Caldas da Rainha, e este foi o lugar que eu fui destacado para vir servir. E servi durante 3 anos e alguma coisa, 3 e tal, onde não foi conheci. uma opção do Paulo, foi destacado para estar aqui? Fui destacado com a minha permissão, porque sim. nós na comunidade as comunidades evangélicas não impõem regras dessas. Eu senti no meu coração e senti com muita paixão no dia que tomámos posse da pequena comunidade de 10 ou 12 pessoas que aqui havia. Nós subimos ao castelo com a família, orámos sobre a cidade, chorámos sobre a cidade. Entrou uma paixão muito grande por esta cidade. Quando houve a pequena divergência entre a liderança e nós, de uma forma um bocado estranha, nós tínhamos uma paixão tão grande que fomos convidados inclusive para outras cidades ou com igrejas de 100, 200 pessoas, e não, porque a nossa paixão era por uma cidade que não tem quase nada, como a Paula sabe, vive aqui há tantos anos, mas nasceu um amor muito profundo e que acreditamos que Deus tinha algo para nós aqui. E para quem é espiritual ou para quem tem esses sentimentos sabe que nós, quando temos um projeto que não é tão fácil de atingir, muitas vezes as adversidades vêm e ou desistimos ou prosseguimos. E nós somos daqueles de prosseguir, somos teimosos porque temos convicções, acreditamos naquilo que Deus fala aos nossos corações, e aí sim continuamos. Depois de termos desligado dessa comunidade, ficámos independentes, uma igreja a trabalhar nas suas condições de limite, quer financeiro, quer a nível de público. E hoje, 20 anos depois, temos uma comunidade muito bonita, um espaço com quase 1000 metros quadrados, não é nosso, mas fizemos um investimento enorme naquilo que não é nosso, mas é como se fosse nosso durante 30 anos, e nós estamos ali muito felizes e acreditando que algo grandioso ainda vai acontecer, embora muita coisa boa tenha acontecido ao longo dos 20 anos. Se pudermos falar, falaremos. Falaremos, claro que sim. Mas o Paulo Freire, aos 40 anos, sente necessidade de se enriquecer mais ainda o seu conhecimento espiritual, não é? Eu faço continuamente reciclagens ao meu conhecimento, e uma delas foi realmente a licenciatura. Eu estou ambicioso por fazer um doutoramento que gostaria de fazer. Tenho já o tema, tenho tudo, mas a vida às vezes também não permite, e o que eu preciso de fazer como doutoramento era um trabalho relacionado com o sobrenatural. Obrigar-me a viajar para alguns continentes, porque não ia fazer um trabalho
centrado no grupo evangélico, e à bruxaria, e à macumbaria, e à feitiçaria, e a falar sobre o fenómeno do sobrenatural, porque para combater, não é para combater, mas é uma forma de alerta para aqueles que se consideram ateus ou agnósticos entenderem que se há sobrenatural é porque há algo mais além do que é o natural. E então eu tenho essa ambição sobre nós fazer um doutoramento nessa área. Só que esse doutoramento vai-me levar meses para um lado, meses para o outro, e eu não... A comunidade que eu pastoreio não é fácil abandoná-la durante meses seguidos ou até um ano, porque para fazer visitas a uma série de contextos à Índia e depois tenho um grande problema, tenho falta de inglês, não é? Sou pobre nas línguas e isso irá... É quase uma missão impossível. Não é de todo anulada. Quem sabe um dia. E aos 40 anos fiz a universidade, na Universidade de Lusófona, com o Dr. Paulo Mendes Pinto, que é o diretor desse curso, que ele aparece muitas vezes nos meios de comunicação. Foi um curso muito bom porque mostrou-me também as origens, não só a minha origem, não só a minha tendência religiosa, mas com as outras, e juntando a filosofia, juntando o início da fé, os registros, etc. Por aí, como é um trabalho de filosofia, de psicologia da religião, foi algo que também abriu a minha mente para compreender melhor os outros. Às vezes nós não entendemos, somos muito... Como aos burros, não é? Que têm as palas e não conseguem ver mais que aquilo que está à frente. A gente tem que ter uma visão rasgada do mundo, das pessoas, do pensamento humano, dos porquês. Porque às vezes não entende porque é que aquela pessoa é assim ou assado. E esse curso aos 40 anos, hoje tenho 54, fez-me muito bem. Não sendo aliás, é um curso que nos torna quase ateus, porque é assim um bocadinho violento contra a fé. Mas fez-me muito bem, eu gosto de confronto. Conhecendo um bocadinho o pastor desta igreja, antes de falarmos das obras desta igreja, conhecendo um bocadinho o pastor, quando vai para o culto, quando vai pregar, como é que se prepara antes? Como é que se prepara um pastor para ir muito bem. pregar? É igual a um político, igual a um padre, embora a Igreja Católica Apostólica Romana tenha o seu missal, tem uma orientação de homilias, nós falamos de pregações ou sermões, mas a verdade é que eu muitas vezes oro a Deus sempre oro a Deus para Deus me dirigir a palavra certa para a necessidade do povo, porque eu não acredito que o Espírito Santo, que é Deus, que está entre nós, que é a terceira pessoa da Trindade, nos vá guiar a uma palavra de todos os domingos. Ao domingo 23 tem que ser esta mensagem. Eu não acredito nessa direção humana. Eu acredito que o Espírito Santo nos dá, por exemplo, quando foi no tempo da pandemia, eu quase não falava de crise nem de pandemia, porque acho que disso estavam as pessoas fartas. Falava de esperança, falava de amor, falava de termos algo que nos dê força e alento para viver, porque a pandemia foi uma coisa traumática e fez muito mal a muita gente, afetou as igrejas. Igrejas fecharam por causa da pandemia. E eu procuro orientação espiritual, mas o que é académico, eu não posso ensinar aquilo que me vem à cabeça, eu tenho que me orientar. Eu faço o meu sermão, eu faço uma análise exegética ao texto, eu faço uma aplicação hermenêutica ao texto, talvez para os ouvintes mais leigos eu posso explicar. A exegese é a arte de procurar a verdade num texto, e a hermenêutica é a arte de aplicar o texto aos nossos dias, à nossa vida. Jesus fazia isso, ele ensinava por parábolas para que as pessoas entendessem melhor o contexto espiritual de que ele estava a ensinar. E dentro desse contexto, por exemplo, eu ontem falei de um tema, na sexta-feira, às 20h30, que fazemos a nossa reunião, um tema de veras delicado, que é sobre não ter juízes na igreja. Juízes são pessoas que julgam, são pessoas que deliberam condenação.
ou absolvição sobre algum crime. A igreja não devia ser um lugar onde houvesse julgamento, é um lugar de acolhimento, de paz, de amor, de perdão, de restauração. E eu sei que é uma mensagem que se calhar ninguém ouviu. Eu perguntei, quantos já estudaram este verso de Romanos 2:1, não é? Porque julgas o teu irmão sendo tu que fazes o mesmo. O julgamento que tu fazes ao teu irmão é a tua própria condenação, diz a Bíblia. Estou parafraseando o texto. E eu falei isto, olha, isto não é bonito de ouvir, não é? Tínhamos até algumas visitas e nós ensinamos muito a Bíblia e também muito aquilo que eu sinto. Podia dizer, como Paulo disse, se da carne, se do Espírito Santo, se estou a ser guiado a escrever estas palavras, ou por mim, ou pelo Espírito Santo, mas eu também acredito que sou um homem de Deus, não é? Então, e é nessa fonte que eu me guio, que é ser guiado pelo Espírito Santo. Concluo só este pensamento com: a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Logo, eu preciso ser pastor, que sou filho de Deus também, e preciso ser guiado pelo Espírito Santo. E nós temos na nossa linguagem evangélica a palavra rema. A palavra rema é a palavra que vem na hora para o momento certo. É aquilo que a gente precisa de ouvir, e isso faz toda a diferença numa comunidade, porque eu não sei da história de ninguém, estão lá 100 ou 100 e tal pessoas a assistir, eu não sei a vida sei algumas coisas que nos partilham. Nós também não temos confessionário, voltando à história das diferenças. As pessoas ali não são obrigadas a confessar. Se nós não absolvemos pecados, nós mostramos o caminho do perdão. E muitas vezes o confessar pecados é com quem erramos, que nós levamos o povo a confessar. E a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. E isto é, se eu de livre vontade quero confessar o meu pecado à congregação, e esse meu pecado que hoje está perdoado for bênção para que outros também se libertem, porque o pecado na nossa vida não perdoado, ele gera dor e gera sofrimento, gera depressão. Muita pessoa que foi magoada na sua infância, que teve problemas, que ficou traumatizada, se ela libertar perdão, ela resolve muito problema, mesmo sem Deus. Só o facto de a gente decidir: eu vou perdoar aquela pessoa que me está aqui de sempre a magoar o coração, mesmo sem Deus, só isso já liberta, não é? E então nós temos essa postura de direção do Espírito Santo, mas sempre temos cursos, temos escolas bíblicas para ensinar a Bíblia, que são manuais que eu já fiz, alguns que inspirados por outros, porque a gente somos cópias uns dos outros, não é? É verdade. Pastor, uma das grandes diferenças também é que o pastor é casado, tem esposa. Essa é uma grande diferença. Tem as suas famílias e os padres não são. Pronto, é uma grande diferença. Será uma mais-valia também ter a experiência de marido, de pai, poder, ao fim e ao cabo, com essa experiência, poder compreender melhor e transmitir? Isso é uma excelente pergunta, e é uma pergunta que eu até gostava que alguns padres e amigos pudessem ouvir, porque eu acho que a Igreja Católica precisa de rever o celibato. Já se está a falar nisso, porque um homem, a Bíblia é muito clara. A Igreja Católica pegou num texto que de Paulo, que se possível vivam solteiros como eu, porque Paulo teve que ser casado, porque para fazer parte do Sinédrio teve que ser casado. Agora, não se sabe porque é que ele era solteiro naquele tempo em que ele declarou isso, porque o apóstolo Paulo foi casado, possivelmente por causa do Evangelho houve separação, ou ficou viúvo, não sabemos, mas sabemos que foi casado, senão não podia ter sido quem foi e ter a história que teve. Mas e ele aconselha quem pode dedicar-se ao Senhor sem ter mulher, também faz bem. Isto é importante, porque repare, mas a própria Bíblia, a mesma Bíblia que nos serve, que tem lá um texto que nos ajuda a dizer que é possível ser celibatário, também diz o bispo, ou o pastor, ou o sacerdote, como quiser chamar, seja marido de uma só esposa, ter os seus filhos em sujeição, não dado a muito vinho, diz a Bíblia em vários lugares, e que governe a sua casa, porque quem não sabe governar a sua casa não pode governar a casa de Deus. Logo, temos aqui um problema gravíssimo na Igreja Apostólica, que é
Apostólica Romana, que é o facto de um padre não ter esposa e até a possibilidade de ter filhos, ele perde a sensibilidade do que é ser pai, do que é ser marido. E como é que ele pode aconselhar muito bem um casamento sem ter a experiência do casamento? E depois também há um outro problema. Somos seres humanos. A Bíblia diz: não é bom para o homem estar só. Portanto, um padre sozinho, que muitos deles até acredito que o fizeram de paixão, mas outros porque não havia alternativa. Ou era celibatário, ou fazia o voto, ou não seria padre. E isso eu penso que é um dos grandes prejuízos, até o que nós hoje vemos nos mídia contra a Igreja Católica, aquelas acusações erradas sobre sexo, que não é o padrão da Igreja Católica Apostólica, não, tal como há pastores que cometeram muitos crimes, muitas coisas erradas, há pastores que foram ladrões, há pastores que foram prostitutos, há pastores que já foram a prostitutas, há pastores que cometeram a homossexualidade. Portanto, existe erros em todas as comunidades, mas isso não identifica a comunidade. A Igreja Católica não ensina aqueles erros. Então, mas eu acho que a Igreja Católica precisa, de facto, de rever o celibatário, porque o celibato, melhor dito, porque de facto é um perigo, um homem ou uma freira estar inibida de poder ter aquilo que é uma necessidade, que é orgânica, não é? Fisiológica, como também o carinho, o calor, porque os dois se tornam uma só carne, passam a ser um só. E o conselho, o exemplo de vida da família vai ser magnífico também para as outras famílias. A minha família não é uma família perfeita, mas já foi exemplo para muita gente. E até nos erros de uma família, seja de um pastor, no caso o nosso pastoreio, até o erro que eu estou sujeito a cometer, ou os meus filhos que hoje já são casados, eles também, no erro eles não são exemplo, mas o que fazem com o erro podem tornar-se exemplo, que é: eu errei e eu reconheço que errei e quero mudar. E isso é o segredo do cristianismo, não é destruir as pessoas quando erram, mas é restaurá-las. E essa é a minha missão, é a minha paixão. E teve sempre uma esposa ao seu lado? Nem seria possível o Paulo Ferreira estar onde está se não tivesse aquela mulher fantástica. Minha esposa é uma mulher, é uma paixão de mulher, apaixonada pelas pessoas, sempre a perdoar, sempre a amar, sempre a dedicar-se de corpo e alma à missão que escolhemos os dois de muito boa vontade. Estamos aqui por uma convicção muito profunda. Mas, aliás, quando se conheceram já os dois, éramos da mesma comunidade. Exatamente. Eu conheci a minha esposa pelas costas. Ela estava, quando eu entrei na igreja, ela estava com um cabelo lindíssimo. Comprido, ela já me contou. É uma história fantástica. A Isabel, deixa-me só dizer que a Isabel, a esposa do pastor Paulo Ferreira, é a nossa Isabel. É a Isabel, exatamente. Dos discos pedidos, é verdade. Ela ama estar aqui, ama a Paula, e você sabe. É verdade, eu sei. A minha esposa só peca por excesso de amar sem, às vezes, pôr alguns limites. Entende? Não sei se compreende o que eu quero dizer. São conversas nossas também. Ela exagera demasiado, dá-se demasiado e depois está sempre a sofrer o dano, porque as pessoas não são nem sempre o que parecem. É verdade. E outras vezes são melhores do que o que parecem também. Verdade. Então, mas foi ela contou-me, ela tinha o cabelo comprido, lindo, o cabelo curto, meio ruivo, você não está bem a ver, com aquelas sardas, magrinha, linda. E eu apaixonei-me por ela nesse dia, quando olhei por ela. Para ela de costas, porque eu entrei na igreja, a igreja era comprida, aquelas de... Mas que cabelo é aquele? Mas que mulher é aquela? Quando ela vira a cara, quando eu a vejo, eu digo: uau! É aquela. No domingo seguinte, vejo-a com um homem tão bonito, tão grande, um bonitão grande, eu digo assim: lá se foi a minha paixão. Lá se foi. E depois, ao fim de uns anos, ela largou o namoro. Eu também só tinha namorado 3 dias uma jovem que vi que não ia dar certo e desliguei logo. Não quis estar a alimentar a esperança, porque eu sempre tive a ideia que o namoro é para casar, não é para andar a provar raparigas ali e acolá. E quando ela ficou livre e desimpedida, eu ataquei. Atacou e lá foi. E foi
foi muito giro. Eu sei que até queria que ela voltasse a ter cabelo comprido, mas ela nunca foi muito nessa cantiga. Não, porque dava-lhe muito trabalho. Exatamente. Ela é lindíssima, até quando fazia uma banana à moda da Assembleia de Deus, antigamente, as mulheres usavam uma banana, ela ficava muito gira, que tem um pescoço assim muito bonito, e ela usava, mas ela pronto, desistiu. Mas eu não desisti dela por causa disso. Continua a mala. Pois ela já me disse, cabelo como. Nem pensar. Portanto, isso é uma conversa. Essa história eu sabia. Eu já sabia. Mas a verdade é que ela está sempre presente também. E também ela faz algumas pregações. Ela prega, se forem ao nosso YouTube, ao nosso canal. Aliás, quem começou a fazer o programa foi o Paulo Ferreira, mas hoje é a Isabel que faz o programa. Eu deleguei-lhe essa responsabilidade, porque ela é uma apaixonada também. Eu também sou, mas ela tem feito, e feito bem, eu acredito que sim, com o nosso diácono Alexandre, que é um querido homem que está connosco já há cerca de 20 anos também, e faz o programa com muita paixão, com muito amor. E a família toda, como é que eu explico? Há bocadinho estava a dizer que a sua família não é exemplar, nenhuma é, né? Não, ela é exemplo, mas tem as suas falhas, como todas. Exatamente, mas inclusivamente os seus 2 filhos não só são da Igreja Evangélica, porque podiam ser da Igreja Evangélica, perfeitamente. mas não participaram, mas eles próprios participam. Sim, não é? temos o Rodolfo, que é neste momento o líder de jovens e do líder também do louvor da Igreja, está mais à frente musical da Igreja, e temos o Pedro, que está-se a dedicar mais ali em Fátima, que nós temos uma comunidade em Fátima, temos estado a fazer as nossas reuniões no Hotel S Divine, ali na Rotunda Norte de Fátima, e o Pedro é um baterista fantástico e um cantor, tem uma voz lindíssima, e são 2 jovens casados com as suas esposas, são felizes, fazem parte da comunidade e o que é que eu posso pedir a não ser netos? Que é o que falta. Olha, isso é um pedido feito aqui em direto. Pode ser que eles ouçam. Eu transmito o recado. Eu transmito o recado. Portanto, agora faltavam-lhe uns netos. É só os netinhos, É só os netinhos que lhe faltam. Exatamente. Também já sabia dessa sua paixão por netos. Sabe que eu e a minha esposa gostávamos de ter tido um resto de filhos, não é? A minha esposa, na sua juventude, que teve alguns abortos espontâneos, sofreu muito, especialmente com o Rodolfo. O Pedro teve quase todo o tempo na cama e depois fugimos pelo sofrimento que ela teve. Se não, teríamos 4 ou 5 filhos, não seria nada impossível. Também não seria muito mais, não é? Porque já os tempos dos 12 filhos, isso já acabou. Mas infelizmente só podemos ter 2, mas estamos muito felizes com eles, não é? Claro. Então que eles agora deem os netos. Pastores, vamos falar da ICIR, da atividade da ICIR, vamos sim. Porque importa conhecermos também quem está à frente destes projetos. Falou que iniciou este projeto. Estes projetos, portanto, têm instalações, têm que subsistir também financeiramente. Como é que uma igreja evangélica subsiste? Na base das doações da comunidade, não temos qualquer apoio do Estado, embora se calhar até podíamos ter, se nos tornássemos uma igreja radicalizada, ou até mesmo de utilidade pública, mas pronto, é um caminho que nunca seguimos, porque também a obra social que temos não é assim tão justificativa para desenvolver essa área, e mesmo isso é preciso muito dinheiro para poder fazer obra social em condições. Fazemos muito na base daquilo que vai surgindo, das pessoas que vão surgindo. E nós temos as doações do povo. Somos uma igreja que ensina coisas muito normais, que estão na Bíblia, desde a entrega do seu dízimo, quando a pessoa quer, não é obrigada. Quem é dizimista quem não é, não é penalizado por causa disso, mas a pessoa que tem a consciência da palavra, que ela nos ensina isso, o Senhor Jesus disse: dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E é as doações normais. Temos pessoas que nem fazem parte da comunidade, que às vezes fazem doações. Por exemplo, as instalações que nós fizemos, que nem são nossas, houve doações dadas por pessoas que não pertenciam e que algumas nunca lá foram. E apreciam o nosso trabalho por causa da obra social também, mas é na base da doação. Não há cotas, não há obrigação. Eu sou o primeiro
a dar aquilo que tenho paixão, e nunca me fez falta. Sempre Deus me deu tudo o que preciso. Mas eu entendo que as comunidades, até mesmo os clubes de futebol, as associações, está cada vez mais difícil sobreviverem, porque cada vez mais é mais difícil o dinheiro chegar para pagar as contas. E estamos a ver uma geração de muitos impostos, excessivos impostos, desde os diretos aos indiretos, que quase não sobra dinheiro para ajudarmos quem gostamos de ajudar. Não é? Mas continuamos a sobreviver, não é? E de que forma é que ajudam? Portanto, precisam desse dinheiro para ajudar? Para pagar as contas, pagar a água, a luz, as coisas, é normal. É dessa forma que ajudam as pessoas? Nós, sim, por exemplo, cada casal ou cada família que nos surge a necessidade de apoio, fazemos um comunicado e todos trazem alimentos e damos especificamente àquela família. Houve uma fase que tínhamos um programa de dar continuamente, e depois viemos a descobrir que estávamos a ajudar pessoas que não precisavam. Tinham dinheiro para tabaco, tinham dinheiro para estar a beber copos, a ir para os restaurantes, na pastelaria, a tomar pequenos almoços todos os dias, depois iam lá buscar alimentos. Desistimos porque achamos que é desperdiçar os recursos que também são limitados que nós temos. E não é? Para quem realmente precisa. E então, objetivamente, sempre que há uma necessidade, nós ajudamos. Por exemplo, nesta questão da guerra na Ucrânia, a Igreja uniu-se também e fez uma grande recolha de... Muito grande, foi uma caminhonete cheia daquelas grandes, aqueles furgões muito grandes, que foi através da... Agora esqueci-me do nome do moço. E eu também, porque eu não estranho, eu até falei com ele. E ele fantasticamente levou, eu estava disponível para ir para a fronteira, ele disse: Paulo, não vás, não há necessidade, já lá há gente a mais, há lá gente a estorvar, dizia ele, e eu acabei por não ir, por ir mais com os limites de língua que eu tenho, não é? E então nós, ao ofertarmos, tivemos farmácias em Tomar que nos deram ali medicamentos, a Verdasca também deu, muitas farmácias ajudaram, porque metemos um grupo de pessoas a falar com as pessoas para ajudarem. E depois nós próprios, não é? Mesmo a nossa comunidade pegou em dinheiro, comprou coisas e conseguimos juntar uma grande caminhonete de material. E depois não fizemos mais, que achámos que não valeria mais a pena, tanto que mesmo roupa pediram para não mandar mais. Nós mandámos desde coisas de bebê, roupa, fraldas, alimentos dos mais diversos. Foi muito agradável e pronto, e estamos aqui. E tivemos também para acolher uma dezena ou duas de crianças, que depois foi bloqueado. A minha nora queria uma família de crianças daqueles que perderam os pais, que há muitos órfãos na Ucrânia. Sim. E depois foi-nos vedado isso, lamentavelmente, porque disseram que começou a haver tráfico de crianças. E veja como é triste, não é? O ser humano consegue fazer coisas tão feias, que impediu crianças de serem mais felizes, não é? Nós, inclusive, eu também ia receber. E depois mesmo crianças que os pais se aparecessem, mesmo que não fossem órfãos, a gente devolveria com todo o amor, mas pronto, acabámos por não receber ninguém. É este tipo de obra social que a Igreja faz? A obra social da Igreja é ajudar. Já fizemos limpeza em casa de pessoas que estão sem ninguém para ajudar, já fizemos a oferta de alimentos. Não costumamos dar dinheiro, não costumamos, porque de modo geral, ou até uma pessoa diz que tem o medicamento, pegamos na receita e até vamos a comprar sempre que podemos também, e que sentimos que aquela pessoa precisa mesmo de ajuda. É um bocado por aí, dar roupa, às vezes recebemos roupa, damos, outras vezes que chamamos, olha, vamos recolher, veja o que é que tem, cobertores, talheres, porque hoje também estamos a receber muitos imigrantes em Portugal. A nossa comunidade está com muitos imigrantes, ainda bem, para ver se eles conseguem ser felizes nesta terra e abençoar a terra, porque a imigração, quando é equilibrada, também traz benefícios à terra. E é no fundo isto, porque também estamos limitados, não é? Não temos neste momento ideia de abrir um lar, porque há aí tantos, para que abrir mais lares? Não temos ideia de abrir uma casa de apoio a crianças, porque também existem. Acho que devemos apoiar o que existe, não é? Pastores, há muita
programadas ao longo do ano, não é? Sim. Que atividades é que vocês têm ao longo do ano? Temos muitas atividades. Todas as sextas e domingos temos as atividades normais de culto ou celebração, como alguns também chamam. E temos também as várias atividades de escolas. Temos escolas bíblicas, onde as pessoas de uma forma objetiva aprendem os vários temas, desde escatologia, desde teologia. Temos várias escolas bíblicas para ensinar, tipo em aula, não em culto, mas em aula. Temos também continuamente, quase todos de casais, só exclusivamente para casais, para jovens, exclusivamente para jovens. Temos os grupos pequenos de GC, que é os grupos Conexão, ou CEL, ou pequenos grupos, ou grupos de vida, cada comunidade tem o seu nome, para, em casa, a pessoa que tem paixão por ensinar a Bíblia, convida os seus amigos para ouvir um pouco, partilhar, orar, e chama-se grupos pequenos, o GC. Temos também atividades de jovens. Por exemplo, agora os jovens eram para ir a Madrid para poderem fazer um convívio, passearem. As dezenas de jovens que a gente tem na igreja, fazemos acampamentos, olha, agora dia 10 de setembro vamos fazer os batismos, vamos para os Olhos d'Água. Também podemos fazer na igreja, que temos lá um batistério para isso, o batismo por imersão, que é uma pequena diferença também. E então temos também reuniões específicas para homens, atividades desportivas. À segunda-feira temos jogo de bola, fazemos acampamentos, não sei se já disse, acho que já. Agora, por exemplo, primeiro fim de semana de outubro vamos a Málaga, uma igreja amiga. Também ao seu aniversário vão uns 30, 40 irmãos até Málaga. Vamos na sexta-feira para estar na praia, conviver. Somos uma comunidade dinâmica, com muitos jovens, e tenho dito a muitos que precisamos também de idosos para completar. Temos poucos idosos, gostávamos de ter mais idosos, não é? Fazer a festa do idoso, só que para 2 ou 3 idosos não dá. Mas é curioso que na Igreja Católica se calhar temos muitos mais idosos. E na Igreja Evangélica temos muitos jovens realmente. E eu tenho paixão pelos idosos, sempre tive. Na comunidade antiga que eu fazia parte, tínhamos a festa dos idosos, nós estávamos sempre lá a ajudar, e a gente gostava imenso. Agora temos uma senhora muito querida, que deve ter uns 70 e tal anos, que vai ali há uns meses à nossa comunidade. Há tanto idoso que, se um dia descobre que nós existimos e ouvir a palavra de Deus, a pessoa vai ficar apaixonada. Porque nós, acho que as pessoas, nós temos que ser uma igreja especializada por secções. Porquê? Porque uma reunião que a minha mulher faz com mulheres, a linguagem é para elas. Eu, quando falo com homens, a linguagem é para eles. Quando é com os jovens, a linguagem é juvenil. Eu não vou falar lá como falo para o idoso. Claro. Não é? A música na igreja é um bocado de música mais jovem, mas até os idosos gostam. Então, nós sentimos falta de idosos. Temos lá uma meia dúzia de idosos só. Porque os idosos também chegam a uma altura que também não falam nada, não é? Chegam ali, em vez de convidar os amigos idosos, não convidam. Estão naquela fase de já não convidar ninguém. E nós temos essa carência de idosos, por acaso. Portanto, mas são muitas atividades que há ao longo do ano. São muitas mesmo. O Natal, por exemplo, vocês também, nessa altura, também fazem a oferta de muitos cabazes, não sei se ainda o fazem. Sempre. Fazemos a oferta de cabazes, fazemos também a festa de Natal com teatros, com danças, também temos a passagem do ano, que é sempre uma coisa muito gira, que passamos o ano na comunidade, juntos, não é? Estamos ali, e à mesa. Montamos mesas, temos lá mesas redondas muito bonitas, fazemos daquele auditório um banquete onde temos teatro, temos coisas para rir, temos uma palavra, temos o baile na igreja com música evangélica. Não temos lá Deixei Tudo por Ela, não é? Cantamos aquelas músicas, temos tudo, até o folclore evangélico, temos todo tipo de música, até fado nós temos evangélico. Então temos o baile depois da passagem de ano, o evangélico, porque a Bíblia mostra-nos, não é, que na parábola do filho pródigo, que houve danças quando o filho voltou à casa do pai. E então nós entendemos a Bíblia desta forma e praticamos-la, não é só teoria, é praticá-la.
Então temos a festa de Natal. Houve alguns anos chegámos a dar brinquedos às crianças, mas agora é uma prática que deixámos de fazer, mas porque depois sempre havia rixas, porque aquele ganhou uma coisa, o outro ganhou. Então agora damos uns bombons, umas coisas, e está tudo bem. E é isso. E é isso. O que é que no culto portanto, é diferente também, não é? Na sexta-feira, no domingo e em Fátima, o que é diferente ou são é muito similares? Eu vou explicar. Nós compomos o culto com oração, com louvor, música, e depois temos uma palavra sempre da Bíblia. Muitas vezes são os nossos irmãos que dão também palavra. Se forem visitar o nosso YouTube, temos lá, também temos o pastor Júnior, que é um pastor que nós consagramos há alguns anos, também dá a palavra à sua esposa. Temos os diáconos, temos os irmãos normais chamados voluntários que servem, outros que são os líderes de grupos pequenos, e todos esses que têm aquela capacidade e paixão por dar uma entrega de uma palavra também dão. Não sou só eu e a minha esposa. Somos assim uma igreja aberta para que, como dizem na Igreja Católica, o leigo ali também prega, também dá homilia. Sim. Não é? Então, os cultos são assim. Também temos cultos específicos de oração, em que vamos só para orar e às vezes uma palavra de 10 minutos só. E temos a oferta, que é o tal momento voluntariado de doações, como também em qualquer comunidade acontece. Ora, não vamos falar do programa de rádio, porque esse podem ouvi-lo todos os sábados, portanto é uma questão só de ouvir. Vamos falar também daquilo que vão fazer para comemorar estes 20 anos da ICIR. Estes 20 anos para mim têm um momento muito importante, não querendo desclassificar os outros. É que vamos ter connosco o meu pastor antigo, aquele pastor que me marcou profundamente, o pastor Luís Cabral Lançã, e a sua esposa Madalena Lançã, que tem 80 e tal anos, e eles vão estar connosco. Ando a convidá-los há muito tempo, e eu disse: Pastora Sandra, desta vez não vai faltar. E não vai. Sim, não vai. Deus queira que não aconteça nada. Eu vou chegar hoje, logo lá para as 6, 7 horas, vou ficar em nossa casa, e vão ter para poder dar uma palavra. Quero honrá-los, porque eles merecem honra, porque a Bíblia ensina a honrar quem honra, não é? E eles foram pessoas que marcaram a minha vida e a da vida da minha esposa. E vamos ter também o representante aqui da Câmara, que o Sr. Presidente não vai poder ir, pois está com um casamento e foi impedido, mas vai o adjunto dele. Vamos ter também outro pastor, mais 3 casais de pastores. Vamos ter também o pastor que vai dar a palavra, que é um pastor da Assembleia de Deus, que nós não somos inimigos, que é o pastor Isaac Reis, que é filho do pastor Luís Reis, homem que também marcou muito a minha vida, já com alguma idade nos dias de hoje. Era um evangelista conhecido a nível nacional, um homem que Deus usou para curar enfermidades. Eu vi cadeiras de rodas a serem largadas pela oração que Deus usou. É um homem fantástico, e então, em representação das minhas origens, veio o filho, que é o pastor hoje da igreja, que deu sequência à igreja do pastor Luís Reis. E pronto, vamos também ter uma intervenção da Aliança Evangélica, que por infelicidade o pastor não pôde vir. Mandou-nos um vídeo a saudar-nos, e depois vamos ter aquilo que é normal, a música, uma palavra. Vamos tentar não fazer uma reunião excessivamente grande, mas não vai ser assim tão normal, não é? Porque penso que a Paula também estará connosco, não é? Representante da rádio. Sim, julgo que o Joca acho que não vai poder ir do jornal, mas me vai mandar alguém. Vai alguém. Portanto, vamos ter ali algumas entidades que nos honram. Eu também penso que vão ficar satisfeitos todos. Depois eu conto. Exato. Eu vou e depois conto. Olha, só uma coisa correu bem. Olha, eu era para cantar, só que não conseguimos. Queria fazer um videoclipe de uma música muito linda, mas não conseguimos acabá-la. É porque o vídeo ainda é preciso filmar e não tivemos tempo. Mas vou dar depois, mais tarde. Era para apresentar uma música que eu também no passado cantei, gravei, fazer
fazia parte de um grupo que andámos a cantar até. Isso não sabia. Mas tem que saber, eu era muito bom cantor. Não sabia, essa não sabia. Eu cantava na quarta voz do coro, eu dirigia o louvor, tal como o meu filho hoje faz, e eu também fiz parte de um grupo que chegámos a pôr aí, que é o grupo Shalom, que está aí, deve estar aí o guardado. Pois está, mas nunca ninguém me disse que era que o Paulo Ferreira. Eu também canto lá, também andámos pela Europa a cantar nas comunidades. Muito bem. Verdade. Então não vai agora retratar. Eu convidei o Rui Gomes, que era o líder desse grupo. Ele não pôde vir, mas eu estou a gravar uma música dele, que não faz parte do Shalom de maneira nenhuma, que é um solo dele, que eu estou a cantar, uma coisa com 30 anos, muito linda, que sobre todas as coisas me falam de ti. E essa música eu vou cantar, não vou cantar no próximo domingo, mas irá aparecer um dia destes, ou em vídeo ou até cantado. Mas eu cantei, só que 54 anos já altera, e depois com o destreino as nossas vozes vão perdendo, não é? Não, é como andar de bicicleta, isso nunca se perde. Quase sempre, é verdade. Isso não se perde. Sim. Agora, de que forma é que se vai preparar? Que palavra é que vai dirigir a estes... Eu não vou pregar no domingo. Não, vou dizer umas palavras, mas não vou pregar. Convidei o pastor Isaac Reis para esse fim. Sim, mas pensei... Mas vou dizer umas palavras. Eu e a minha esposa temos uma intervenção, depois o meu filho Rodolfo vai dirigir a reunião, ele é todo bem disposto, vai ser giro, e vai ser um tempo, eu acredito que vai ser um tempo fantástico. Deixa um bocadinho de surpresa também. Mas também temos de deixar alguma coisa, porque senão depois não há nada para eu contar. Estão todos convidados, temos um auditório que dá para muita gente. Agora queria abordar esse pormenor, é que a Igreja Evangélica, nomeadamente a ICIR, está de portas abertas para católicos, para evangélicos, para quem quiser, não é? Qualquer profissão de fé, sem dúvida. E já lá tivemos muçulmanos que têm muita dificuldade de ir a uma comunidade não sendo muçulmana, hinduístas, muitas pessoas de outras fés, e que se sentem lá muito bem, muito bem. Só que pronto, nós também não podemos estar a querer fazer prosélitos à força, não é? As pessoas têm que ir e sentir desejo de voltar, não é? Tem que ser, não é? A liberdade de expressão e de opinião e de fé tem que ser vivida. Sempre as boas-vindas a quem está de novo. Sempre, todos os domingos, todos os domingos, e ainda ontem tinha visitas e demos as boas-vindas. É frequente terem visitas, elementos novos? Sim, pessoas novas, hoje mais até da área dos estrangeiros, porque o nosso país está a ficar com a recepção de muita imigrante, mas esta diáspora brasileira vai inundar o nosso país. Pode ser uma bênção. Aliás, está a ser uma bênção para a economia, que se está a vender mais casas, está-se a arrendar mais casas, as igrejas também estão a ficar não há casas mais para cheias. arrendar. A Igreja Católica está a ser beneficiada da mesma forma, porque muitos brasileiros são católicos. As outras comunidades... Mas há muitos brasileiros evangélicos, não há? Há muitos. A comunidade evangélica no Brasil acho que é acima de 40% da população. Estamos a falar de 220 milhões, estamos a falar de 100 milhões de pessoas que são evangélicos. Não é em vão que o Bolsonaro ganhou por causa dos evangélicos. Agora não sei o que vai acontecer. Isso é outra guerra que não é nossa. Pois, essa não é nossa. E como costuma dizer, não é para aqui chamar. Não é? Pastor, vamos mesmo finalizar. Só queria abordar aqui uns outros temas. Nós já falámos, havia muito para falar. Claro. Mas o verão é sempre de grande abundância em casamentos. Como é que são os casamentos na Igreja Evangélica? Nós temos... E se há também... E temos casamentos muito bonitos. As pessoas apreciam imenso, porque os nossos casamentos são compostos por participações. Alguém vai cantar para os noivos, temos uma palavra de aconselhamento, fazemos a entrega das alianças, tudo igualzinho àquilo que é normal até ver. Fazemos os votos? Os votos igualzinho, e temos uma palavra muito específica sobre casamento. E casamos, normal. Fazemos uma cerimónia ou na igreja, no templo, ou até numa quinta, num barco, se for preciso, em qualquer lado serve, desde que esteja
casado mesmo. Nós não casamos, não fazemos a cerimónia, há pessoas que estão em união de facto, só as pessoas estão mesmo casadas oficialmente, e então fazemos, claro. Então nesse caso, primeiro a pessoa casa pelo civil e nós podíamos fazer casamentos lá também, se eu quisesse, porque estou autorizado para isso, mas achamos por bem a pessoa ir ao registro civil, primeiro vai lá, casa, faz o casamento no civil, até vou com elas, eu e minha esposa, e depois fazemos a cerimónia. Nós só consideramos para o ato sexual depois da benção da igreja. Casamento claro na igreja. Que alguns se calhar passam ao lado. Eu também não vou lá perguntar, mas é assim que ensinamos, não é? Se as pessoas vivem ou não, cabe a elas. Exatamente, também não pode controlar e fiscalizar. E para dizer assim, não é fiscal, portanto, não tem que fiscalizar. Tem que, já basta as finanças. Tem que cumprir o seu papel e não tem que fiscalizar. Mas pronto, há muitos casamentos agora, tivemos com a pandemia, nós neste ano não temos nenhum casamento, curiosamente. Não, só renovações de votos. Eu só estou a falar nisso porque na avenida aqui onde situa a rádio passam tantos casamentos que a vez mas não, da nossa, também há mais comunidades evangélicas em Orem agora, e bastantes até, porque como é fácil as pessoas abrirem as suas comunidades, existe muitas, e se calhar algumas estão fazendo isso, não é? Por exemplo, hoje o meu amigo e pastor Júnior vai estar com um familiar que está a casar, eu não vou, e ele vai dar uma palavra, vai orar por eles. Não vou ser eu, não é? Mas também não fazem parte da comunidade, desse grupo. Mas nós até casamos, se a pessoa não fizer parte, tal como um funeral, se não fizer parte da comunidade, se pedir a nossa presença, nós vamos e a fazemos. Claro que tem que estar casado. O casado é que tem que estar, tem não é? Tem que estar, não vejo de outra forma. Há quem já não veja da mesma maneira que eu. Há quem diga que sou um bocadinho retrógrado, mas eu acho que casamento oficial é no registro e depois a bênção pastoral do padre. Exatamente. 20 anos, se recuasse no tempo, se recuasse 20 anos atrás, continuaria a instalar a ICIR em Orem? Eu confesso que a ICIR não nasceu por minha vontade. Isto é uma conversa longa. Eu tudo faria para continuar ligado à Assembleia de Deus, porque eu amo esse movimento, mas era inexperiente, era um apaixonado e fui infelizmente um bocado vítima de algumas maldades humanas, mas nós estamos na ICIR porque fomos quase obrigados, não foi porque eu quisesse ser presidente de uma igreja e chefe de uma igreja não. Ainda hoje a Assembleia de Deus, eu oro por eles, eu estou com eles, eu amo aquele movimento, porque foi a minha mãe espiritual, foi quem me fez nascer na fé. Então eu tenho imenso respeito. Quando alguém chega à nossa comunidade e diz, eu sou da Assembleia, olha, está aqui uma embaixo, ali ao pé, olha, onde vocês tinham a vossa tipografia. Sim. Está lá essa casa, é maravilhosa, vão lá, abençoem. Porque não vale a pena outra forma, Deus vê tudo, não é? Ou nós temos fé e acreditamos no que Deus diz, ou somos uns fantoches que aqui andamos. Portanto, não vale a pena amarrar pessoas, manipulá-las, porque o Espírito Santo sabe o que estamos a fazer, mesmo que a gente não diga. Ele fala com alguma mágoa o ter deixado? Eu não tenho mágoa, tenho o tempo não volta atrás. Se fosse há 20 anos atrás, eu se calhar não conseguia impedir porque era maior do que a minha sabedoria naquele tempo, e eu não me apercebi, tanto que a pessoa que me fez o pior já nem faz parte da Assembleia, foi expulsa, a pessoa que me prejudicou bastante, e destruiu um bocado a minha imagem, talvez por algum ciúme, alguma coisa, que isto são conversas que nem devíamos estar aqui a ter na rádio. Claro. Essa pessoa hoje, a vida dele levou um tombo muito grande, porque a vida às vezes nós não aprendemos com os nossos erros, então os trambolhões há que nos vão ensinar, mas eu estou muito feliz sendo quem sou e estando onde estou. E são 20 anos. E são 20 anos, estou muito feliz. E a prova, como Paulo dizia, a prova do meu ministério é aquilo que está à vista, não é? E eu gostava muito de terminar com o Shalom, mas não consigo. Shalom, Adonai Shalom. Não consigo. O grupo Shalom, ele deve estar por aí. Não consigo, ajude-me lá. E isto tinha que pedir aqui ajuda aos autores do programa, mas não consigo.
Se calhar não está. Não consigo. Provavelmente estará numa pasta. Ele no passado teve aí, de facto. E está seguramente, só que provavelmente estará dentro de alguma pasta. Então, por aí abaixo é mais músicas, sim, também, mas já vi e também não está. Mas nós vamos encontrar. Não há problema. Não passa agora, mas amanhã na repetição vai passar. Veja aí, por exemplo, com Cristo vai tudo bem. Por exemplo, consegue pesquisar pela música? Consigo. Olha, isto é que é um programa em direto, pastor. Isto é que é um programa em direto. As pessoas apreciam esta natureza, esta naturalidade das coisas. Como é que é? Com Cristo vai tudo bem. Com Cristo vai tudo bem. Por exemplo, era uma música que a gente cantava. Com Cristo vai tudo bem. Pode não estar aqui, pode estar mas não fala. noutra pasta. Mas é assim, hoje não passa, mas amanhã na repetição passa. Exatamente. Porque agora isto é assim, é direto, não consigo. A minha voz não há uma hipótese, é cantar. Ai, não. Era uma outra hipótese, eu acho que havia outra hipótese que era essa. Mas a voz principal é do jovem de 70 anos, Rui Gomes, que hoje tem perto de 70 anos. E ele também está no YouTube. Ele pôs lá algumas músicas desse CD no YouTube. Quem é vivo sempre aparece. Não me diga que apareceu. São estas. Agora, com Cristo vai tudo bem. É esta? Pode ser. Ou ponha este aqui, se fizer favor. Ao único Deus? Sim. Quem é vivo sempre aparece. Eu lembrei-me agora de uma coisa. Tem uma pasta escondida. Existe um arquivo. Então tente pôr depois aí. Não, com aquele exatamente, já vou colocar na vossa pasta atual. Estava na pasta do arquivo da ICIR. Do antigamente. Portanto, são 20 anos, isto é muita coisa, de vez em quando tem que se arquivar. Então, olha, vamos finalizar então com este tema. Depois da sua mensagem. Claro que sim. Agradeço a todos por terem estado connosco e obrigado à Paula mais uma vez por este momento tão precioso. E olhe, votos de que daqui a 20 anos estejamos aqui de novo. Sim. E muita paz de Deus para todos e olhe, não falte, esteja connosco amanhã, às 10 da manhã. Obrigado a todos. Um bem-aja. Pastor Paulo Freire, muito obrigada. O convite é extensível a todos aqueles que estão a ouvir-nos, não é? Para convosco também comemorar este momento de alegria. Muito obrigada e felicidades. Muito obrigado. Quanto a nós, vamos ficar por aqui e então com este tema onde a quarta voz. É isso? É do pastor Paulo Ferreira? Não, eu sou meio baixo, mas não, aí não há quarta voz, isso é um grupo de 4 pessoas só. Ok. É a quarta voz. Eu já fui quarta voz no coro. Mas não era neste? Não, era no coro da igreja. Está bem. Pronto, vamos então ficar com este tema, ao único Deus. Ao único que se Deus. chama. Muito obrigada, felicidades, tudo a correr bem. Muito obrigada por ter aceito o convite e estar connosco hoje aqui. Foi um prazer. Aleluia,
Deus em toda a terra. Glória, aleluia, o Senhor é o Senhor, Ele é o único Deus em toda a terra. Glória, 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 aleluia, glória, aleluia ao Rei. Glória, 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 toda a glória, toda a glória, toda a glória, toda a glória, aleluia, glória ao Rei. Glória, glória, toda a glória.